Depois de um intervalo de 2 meses, hoje nós estamos retornando à nossa série, a carta de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, e hoje nós estamos chegando já na nossa 20ª pregação. O meu desejo para cada um de nós hoje aqui é que todos nós possamos estar sendo bem alimentados nessa série, domingo após domingo, porque eu creio que nós temos recebido uma dieta da palavra de Deus muito rica para nos ajudar a crescermos e nos tornarmos discípulos maduros que estão crescendo em identidade, na comunidade e na missão do Senhor Jesus. Mas, para que esses nutrientes espirituais da palavra possam ser bem absorvidos pelo corpo, a ponto de trazerem crescimento verdadeiro, nós precisamos ser mais do que apenas ouvintes da palavra. Nós precisamos ser praticantes da palavra. E a prática da palavra não é possível ser feita individualmente. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do corpo de Cristo. E foi exatamente isso o que aconteceu com Saulo. Então, 2 meses atrás, na última pregação que nós tivemos nessa série, o Pedro, o presbítero, não o apóstolo, ele pregou sobre a conversão de Saulo, que é uma história impressionante. Nós vimos como ele estava indo para Damasco com cartas do sumo sacerdote para poder prender os cristãos. Só que a sua jornada foi interrompida no meio do caminho, quando o Senhor Jesus apareceu para ele. A vida de Saulo, naquele momento, foi transformada de formas inimagináveis. Depois dele ter ficado cego, após esse encontro com Jesus, e de ter ficado sem comer e sem beber por 3 dias, nós lemos que depois de Ananias orar por ele, ele voltou a ver, foi batizado, comeu e recuperou as forças. E o versículo 19 terminou dizendo assim, na última pregação, Atos 9, 19. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Saulo, assim como nós, precisava do corpo para poder ser praticante da palavra e se fortalecer. E pela graça de Deus foi exatamente isso que ele teve, foi isso que aconteceu. Ele passou vários dias com a igreja, com os discípulos em Damasco. Então, nós chegamos na nossa passagem de hoje, que é o restante do capítulo 9, onde nós temos 2 narrativas, uma com o foco no início do ministério de Saulo e a outra com foco na continuidade do ministério do apóstolo Pedro. Acompanhem comigo a leitura, então, Atos 9, eu vou ler do versículo 20 para frente, até o final da carta, até o final do capítulo. Atos 9, versículo 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia
e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali, encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Então, como a leitura é praticamente a pregação inteira, eu queria fechar o nosso tempo em oração. Brincadeira, eu não vou concluir ainda, mas eu convido vocês a orarem comigo. Deus Pai, essa é a palavra do Senhor, que testemunha acerca de si mesmo, que ela é viva e eficaz e poderosa para transformar e trazer vida, Pai. Então é nessa esperança que nós abrimos a palavra do Senhor. Não somos dignos disso, mas como celebramos na ceia, nós lembramos que essa dignidade não vem de nós, mas vem do nosso Senhor, vem de Jesus. E é no nome dele que nós apoiamos, então, nessa esperança e nessa confiança para poder pedir a tua presença hoje conosco e a edificação da igreja do Senhor, Pai. Seja conosco, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria que nós abordássemos o texto de hoje com as últimas palavras registradas no Evangelho de Mateus em mente. Vocês conhecem bem a passagem, que é chamada de a Grande Comissão, e diz assim, Mateus 28, versículo 18. Então, Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos, e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, este foi o mandamento de Jesus para a evangelização das nações e o crescimento da sua igreja. Agora, se vocês acompanharam a série 11 Perguntas de Jesus, que nós fizemos antes da gente fazer essa série atual de Atos, vocês devem se lembrar que uma das perguntas que nós abordamos foi: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Depois de uma resposta meio reticente por parte dos discípulos, Jesus então aprofunda na pergunta e diz o seguinte: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E a essa pergunta, Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo em seguida, Jesus se volta para Pedro e diz, Mateus 16, versículo 17, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, Jesus diz que essa declaração de Pedro, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a verdade
sobre a qual a igreja de Cristo seria edificada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja é a reunião daqueles que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não uma confissão da boca para fora, mas uma confissão que é por revelação do Pai que está nos céus. É uma confissão de alguém que realmente conheceu o Senhor Jesus, entendeu a grandeza do próprio pecado e se voltou para Ele como única esperança de perdão e de salvação. Isso é ser um confessor de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi exatamente isso o que nós vemos acontecendo com Saulo. No início do capítulo 9, nós lemos que ele pediu cartas ao sumo sacerdote para poder prender homens e mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, que eram discípulos de Jesus, eram aqueles que confessavam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, no caminho para Damasco, Paulo se encontra com um outro sumo sacerdote. É o grande sumo sacerdote que o Jeff leu no início em Hebreus. É o sumo sacerdote perfeito. E ao invés de cartas, ele daria para Saulo uma nova identidade, uma nova comunidade e uma nova missão. É incrível que a gente vê que as últimas palavras de Saulo, registradas no caminho para Damasco, foram: "Quem és tu, Senhor?", no versículo 5. E as primeiras palavras registradas dele, depois desse encontro com Jesus, é o que nós vemos no versículo 20, que nós começamos a nossa passagem de hoje. E diz: "Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus." Então, Saulo, de perseguidor da igreja, se tornou um pregador e um confessor de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como nós já vimos, essa confissão é a marca que identifica aqueles que verdadeiramente pertencem ao Senhor Jesus. Ou seja, a igreja. Igreja que antes Saulo tentava destruir. Então, Saulo, assim como Pedro, não recebeu essa revelação por carne ou sangue, mas o próprio Cristo ressurreto, o sumo sacerdote perfeito, se apresentou para ele, mudando completamente a sua história, mudando a sua identidade, mudando a sua comunidade e mudando a sua missão. Logo depois disso, nós vemos as palavras de Jesus se cumprindo. No capítulo 9, versículo 15, nós vemos o que Jesus tinha dito para Ananias. Atos 9, 15, Jesus disse: "Este homem", falando de Saulo, "é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome." E o sofrimento imediatamente começou na vida de Saulo. No versículo 23, nós vemos que os judeus decidiram matá-lo. No versículo 25, vemos que ele precisou se esconder para poder fugir. No versículo 26, vemos que ele queria se aproximar dos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que ele era um discípulo de verdade. E no versículo 29, nós vemos que agora são os judeus helenistas, os de fala grega, que estavam querendo matar Saulo. E no meio desse sofrimento todo, o que nós lemos é que Saulo se fortalecia cada vez mais e pregava corajosamente no nome do Senhor. E aqui um detalhe que numa primeira leitura, numa leitura pode passar mais despercebido por nós, é uma palavrinha que a gente encontra no relato dos versículos 23 até o 25, que diz assim: "Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha." Reparem no versículo 25. Os seus discípulos, além de estar pregando corajosamente em nome do Senhor,
a mensagem que antes ele próprio tentava destruir, nós lemos agora que Saulo já estava fazendo discípulos e obedecendo à grande comissão. Como o Pedro falou 2 meses atrás, nem toda conversão vai ser tão dramática como a que lemos na vida de Saulo. Mas toda conversão deve afetar as nossas afeições e nos fazer querer obedecer e querer fazer parte da missão de Cristo, de fazer discípulos de todas as nações. E antes de mudarmos para a narrativa sobre o ministério de Pedro, eu gostaria apenas de abrir um parêntese aqui e destacar a importância desse homem que é mencionado no versículo 27, que é Barnabé. Certamente daria para fazer uma pregação inteira destacando as virtudes deste homem, desse servo de Cristo, mas nós não temos tempo para isso. Mas se olharmos apenas para a passagem de hoje, o que nós conseguimos ver é que no momento em que todos estavam, de alguma forma, rejeitando Saulo em Jerusalém, com medo dele, não acreditando que ele era um discípulo de verdade, Barnabé, como nós vimos lá no finalzinho do capítulo 4, era chamado de o filho da consolação, foi o único que acolheu Saulo e levou ele até os apóstolos. Deus é soberano para poder escolher os meios para cumprir a sua missão, cumprir os seus propósitos. Mas eu pergunto, você tem se colocado nas brechas de forma a ser a pessoa que possibilita os encontros de Saulos com Pedros, Tiagos e Joões? Feche parênteses. Então Deus soberanamente mexeu uma peça do tabuleiro. Aquele homem que antes respirava ameaças de morte contra a igreja, agora anunciava corajosamente que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o relato que nós lemos no versículo 31 diz o seguinte: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, o Deus que nós adoramos é o mesmo Deus do livro de Atos. O que isso deve representar em relação àquelas pessoas na sua vida que talvez lhe trazem muito sofrimento? E o que isso deve representar em relação às circunstâncias na sua vida que vocês acham que nunca vai mudar? Seguindo então na sequência de Atos 9, é importante lembrarmos aqui que a obra poderosa de Deus acontece de forma simultânea. Alguns atributos que nós, quando estamos estudando o caráter de Deus, nós aprendemos que Deus é ao mesmo tempo onipotente e onipresente. Ele pode tudo e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, enquanto isso estava acontecendo na vida de Saulo, o ministério dos outros apóstolos não estava parado. A partir do versículo 32, nós vemos a continuação do ministério do apóstolo Pedro. Vocês se lembram que depois que começou uma grande perseguição contra a igreja, muitos se dispersaram para diferentes cidades, levando o evangelho até esses locais. E o que nós vemos aqui agora é Pedro visitando algumas dessas cidades e, de alguma forma, fortalecendo aquelas pessoas que foram dispersas e validando a mensagem do evangelho que esses discípulos estavam levando até esses locais. E de que forma que Pedro estava fazendo isso? Em 2 Coríntios 12, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que sinais, maravilhas e milagres eram marcas de um apóstolo. Sinais, maravilhas e milagres eram marcas que caracterizavam um apóstolo de Cristo. E isso é o que nós vemos aqui no ministério de Pedro, nesse relato. Nós vemos Deus atuando
poderosamente através da vida dele, para poder confirmar e validar a pregação das boas novas de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, primeiro nós vemos Pedro passando por uma cidade chamada Lida. Ele se encontra com um paralítico chamado Enéas, qual o texto não menciona se era um discípulo do Senhor. E Pedro diz assim: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Então nós lemos que Enéas se levantou imediatamente. Qual foi a consequência? Versículo 35. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Os sinais, maravilhas e milagres que os apóstolos realizavam validavam a mensagem das boas novas do Evangelho. Apenas presenciar um milagre, ou até mesmo ser o receptor de um milagre, não gera vida em quem está espiritualmente morto. Apenas o arrependimento e a confissão genuína de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, pode gerar vida espiritual, ou seja, salvação. E como nós já aprendemos, a salvação é pela graça por meio da fé. E a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a notícia sobre a cura de Enéas se espalhou e logo 2 homens vieram até a cidade de Lida pedir a Pedro que os acompanhasse até uma cidade próxima que se chamava Jope, onde uma mulher chamada Tabita, ou Dorcas, havia ficado doente e morrido. E ao contrário do relato sobre a vida de Enéas, Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, faz questão de destacar que Tabita era uma discípula do Senhor. Além disso, Lucas também faz questão de destacar que ela se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Lendo um devocional nessa semana, eu me deparei com uma frase sobre esse assunto que captura muito bem a ideia daquilo que Paulo fala em Efésios 2, de 8 a 10, quando ele está falando sobre salvação e boas obras. A frase no devocional dizia assim: mesmo não sendo salvos por obras, para que ninguém se glorie, nós fomos criados para boas obras. Boas obras são a forma como um coração redimido responde em gratidão pela graça de Deus. Boas obras não são uma opção para os cristãos, elas são o nosso estilo de vida. E aqui nós vemos o impacto que essa mulher tinha na comunidade, especialmente entre as viúvas, pois nós lemos que quando Pedro chegou, essas viúvas o rodearam e ficaram mostrando, além de estar chorando, elas ficaram mostrando os vestidos e as roupas que Tabita tinha feito para elas quando estava viva. Salmo 41 diz assim, Salmo 41, versículo 1, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Voltando ao texto, então, assim como Jesus havia feito quando ele curou a filha de Jairo, como nós lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, Pedro também ordenou que todos saíssem do quarto. Versículo 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Pelas leis do Antigo Testamento, um cadáver era considerado impuro. E qualquer pessoa que tocasse num cadáver ficaria impuro também e precisaria passar por um ritual de purificação que levava vários dias. Ao estender a mão
para Tabita, nós vemos Pedro começando a entender algo que o Senhor vai reforçar com ele no capítulo 10, que é não considerar impuro o que Deus tinha purificado. Na verdade, parece que Pedro estava passando por um processo para entender isso, porque no final do relato aqui da cura de Tabita, nós lemos que Pedro passou algum tempo na cidade de Jope, na casa de um curtidor de couro chamado Simão. O que significa isso? Um curtidor de couro era alguém que, por essas leis do Antigo Testamento, se encontrava continuamente num estado de impureza, porque ele trabalhava com peles de animais mortos. Mas vamos deixar isso para o capítulo 10. E assim como havia acontecido na cidade de Lida, depois da cura de Enéas, nós lemos no versículo 42. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Mais uma vez, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não foram os milagres que geraram fé para a salvação. O milagre realizado por Pedro estava validando as boas obras que ele pregava. Na verdade, não apenas ele, mas todos os discípulos, como a própria Tabita, estavam anunciando nas cidades por onde eles haviam sido dispersos. Um inimigo que respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, uma paralisia que deixou um homem de cama por 8 anos e uma doença que levou à morte. Então, quando nós olhamos para o capítulo 9, pensamos nas nossas próprias circunstâncias, talvez perseguição, doenças e morte estejam mais próximos da nossa realidade do que os milagres de uma conversão extraordinária de alguém que faz você sofrer, uma cura ou uma ressurreição. Mas a realidade é que nós, e hoje confessamos ao Senhor, nós éramos os perseguidores, nós éramos os inimigos de Deus. Nós é que estávamos paralisados. Nós é que estávamos impuros porque nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Mas o Senhor nos purificou pelo seu sangue, que foi derramado na cruz, como nós lembramos hoje na ceia, e pelo lavar da água mediante a palavra, como Paulo diz aos Efésios. E como eu já disse, o Deus que estamos adorando hoje, aqui de manhã, é esse mesmo Deus que nós encontramos aqui no livro de Atos. Qual é, então, a implicação para as nossas vidas? Crer nessa verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em primeiro lugar, nós passamos a pertencer a uma família, ou seja, a Igreja de Cristo. Assim como Paulo, nós recebemos também uma nova identidade, uma nova comunidade e uma nova missão. Missão de fazer discípulos de todas as nações, anunciando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em segundo lugar, crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nos ajuda a confiar na promessa de que Ele sempre estará conosco até o final dos tempos. Isso nos traz esperança e força para poder perseverar. E por fim, confessar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, implica em viver com a esperança e a convicção de que, se Deus quiser, Ele pode mudar completamente as circunstâncias adversas na nossa vida, mexendo apenas uma peça do tabuleiro. Nós não temos promessas nem garantias de que isso vai acontecer aqui desse lado da eternidade. Mas, quem sabe, nada o impede de realizar obras iguais a essas que nós estamos lendo aqui em Atos 9, ou até maiores. Perseguição, doença e morte não podem impedir a obra do Senhor.
Mas ainda que nada disso aconteça, como nesses relatos que estamos vendo, nós podemos crer com toda certeza que, em última instância, toda oposição, doença, impureza e morte serão removidas. Quero encerrar com um encorajamento do profeta Isaías, trazendo palavras de esperança para os que viviam em circunstâncias adversas também, e talvez sem esperança naquele momento. Isaías capítulo 35. Na NVI, esse capítulo recebeu o título de A Alegria dos Redimidos. Então, Isaías capítulo 35. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Vamos orar. Amém, Senhor. Aleluia, por essa palavra que o profeta Isaías nos traz para encorajar aqueles que foram redimidos e resgatados por altos preços, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós confessamos de manhã que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Inclina, Pai, nossos corações para que o confessar dos nossos lábios sejam como fruto e sejam como transbordamento da realidade interior que o Senhor tem feito em nós. Então, ajuda-nos, Pai, a nos fortalecer na palavra do Senhor e ajuda-nos em esperança e perseverança, seguir levando a mensagem de que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, por todas as nações, até que o Senhor venha, Pai, e cumpra essas palavras do profeta Isaías. Nessa esperança, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém.